Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Iniciamos o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Damos algumas recomendações importantes para o estudo. A primeira é que, se possível, ele seja realizado em ambiente reservado, tranquilo, onde possa ocorrer o estudo sem interrupções. Igualmente, que seja realizado em um momento dentro da sua programação diária, onde você possa participar do estudo com plena concentração, sem preocupação dos outros compromissos da vida material. E por fim, recomendamos também que seja feito sempre que possível a leitura dos respectivos capítulos antes do estudo, para melhor aproveitamento da lição. Essas atividades gravadas são atividades que integram o nosso estudo sistematizado e não tornam o encontro presencial desnecessário, mas ao revés, é no nosso encontro presencial que nós vamos aprofundar as questões que são apresentadas nesses nossos encontros virtuais. Para nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma prece, harmonizando o ambiente, mas acima de tudo a nós mesmos. Então vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizando a imagem de Jesus, não Jesus na cruz ou no Calvário em sofrimento, mas vamos imaginar Jesus conosco, ao nosso lado, e através dessa imagem, desse irmão amoroso conosco, vamos agradecer ao nosso Pai por mais esse dia. E dizer assim: obrigado, Pai, por esse dia, por todas as bênçãos que você nos concede, por todos esses bens materiais e espirituais que você coloca em nossas mãos. Te agradecemos o lar, a família, a saúde, o alimento, tudo que você nos dá, pois sabemos que tudo vem de Ti. E o Senhor é o Senhor da vida que nos concede essas bênçãos. Além de te agradecer, Pai, nós te pedimos, primeiro pelos nossos amores que já desencarnaram, que aonde eles estiverem eles possam sentir o nosso amor e ter a certeza do reencontro. Ilumina, Pai, os nossos amores conosco a caminho, dando forças a eles a vivenciarem as suas provas, as suas expiações, que nunca lhes falte fé e a certeza de que nos momentos mais difíceis você está conosco. Ilumina, Pai, todos aqueles que não têm ninguém que ore por eles, os que estão esquecidos nos asilos, abandonados nos orfanatos, os que estão no presídio vivenciando as consequências dos seus erros, os que estão nas ruas com fome, com frio, com sede. Ampara, Pai, todos os irmãos encarnados e desencarnados que sofrem, que eles possam encontrar em Ti a fortaleza para prosseguir e que eles possam encontrar em Ti toda ajuda que lhe for necessária. Por fim, Pai, ilumina nós mesmos, nos dá força e perseverança para que possamos prosseguir na nossa jornada de auto-melhoramento, para que possamos vivenciar as dificuldades que a vida vai nos trazer como lições de aprendizados e para que jamais percamos a fé e a esperança de dias melhores. Nos ampara nos nossos propósitos, ampara esse estudo e todos nós que participamos deles. E com a sua permissão assim iniciamos. Graças a Ti. O nosso estudo então da série psicológica de Joana de Ângeles vai abranger primeiro nós entendermos quem é Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, ela é a mentora do médium Divaldo Pereira Franco, né? Que é responsável pela psicografia dessas obras. E nós temos um breve histórico, né, que Joana de Ângeles teria sido em uma reencarnação anterior, Joana de Cusa, que foi uma seguidora de Jesus, foi uma mártir cristã, morrendo pela causa em favor do nome da mensagem divina trazida por Jesus. Em outra encarnação, ela foi Santa Clara de Assis, que foi uma seguidora de Francisco de Assis e foi responsável por fundar a Ordem das Clarissas, entre as mulheres que na igreja seguiam todo o apostolado de Francisco, né? Toda a sua mensagem divina que ele trazia, toda a inspiração das suas ações
Numa outra encarnação, ela foi Joana Inês de la Cruz, que foi uma freira espanhola, foi poetisa, foi dramaturga, foi filósofa, que também se destacou pelo pensamento nas grandes questões da vida. E uma das últimas encarnações teria sido a própria Joana Angélica de Jesus, uma freira baiana e mártir da independência que lutou também nesse momento tão complicado do nosso Brasil. Joana de Ângeles, então, como mentora do Divaldo Pereira Franco, né, ela psicografou o que a gente chama de série psicológica. Né? O que seria essa série psicológica? Né? Seriam 16 livros que todos eles se preocupam ou buscam, né, analisar as psicopatias e os conflitos internos que o homem de hoje em dia ainda tem. Ou seja, há uma preocupação em abordar todos nós espíritos encarnados a partir dos dramas e problemas psicológicos que nós trazemos, né? E isso é feito a partir de uma psicologia transpessoal, uma escola de pensamento do Abraham Maslow, né? Que é uma corrente da psicologia que entende que alguns problemas da psique humana não resultam necessariamente de traumas da infância ou algo do gênero no pensamento freudiano, mas que se aproxima muito do pensamento de Carl Jung, né? Da ideia de que existem questões que transcendem a consciência humana individual propriamente dita, né? Essa psicologia transpessoal, ela na realidade aprofunda o que o Jung já trazia antes, porque ela vai analisar o homem não a partir de uma perspectiva reducionista, uma perspectiva do homem a partir dos seus problemas individuais, materiais dessa vida, mas vai entender que existem aspectos transcendentais do ser humano que demandam que nós possamos analisar os seus conflitos e os seus problemas olhando para ele para além das dificuldades materiais dessa existência, mas que tenhamos um foco transcendental sobre isso. E dentro dessa psicologia transpessoal, a Joana usa como um marco não só filosófico, né, mas também teórico, né, essa ideia de que essa psicologia transpessoal que demanda essa análise do homem, né, ela já foi aplicada por Jesus na medida em que Jesus tinha uma terapia própria, né? Ele adotava uma psicoterapia específica que era a psicoterapia do amor, né? Que era essa construção do homem integral, do homem pleno, a partir de um processo de conscientização e um processo de discernimento que lhe permitiria alçar voos maiores e encontrar a sua integralidade, e isso a partir sempre da ideia de que o amor é essa fonte libertadora, essa fonte capaz de transformar e permitir que o homem evolua. Dentro dessa série psicológica, a obra que nós estamos estudando nesse encontro e nos próximos vai ser a primeira obra da série psicológica da Joana de Ângeles, que vai ser a obra Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, né? E essa obra vai trazer 20 situações contemporâneas, né? 20 situações que ocorrem no cotidiano do homem, hoje em dia, né? Que a Joana de Ângeles vai trazer respostas para a conduta que o homem deveria ter a partir da terapia que Jesus propõe. Ou seja, nesse livro que a gente tenta entender dentro de 20 situações do nosso dia a dia, como Jesus nos indicaria que deveríamos agir dentro dessa sua psicoterapia do amor. E a Joana vai chamar a atenção que a proposta é que isso traga para a gente resultados que nós ainda não conhecemos. E é um puxão de orelha interessante, né? Ela fala que os resultados esperados, né, pela aplicação dessa psicoterapia de Jesus na nossa vida é a saúde. Algo que, tanto no século XX quanto agora no XXI, nós vemos como problemático no homem, principalmente a saúde mental, né, que tem encontrado grandes índices de doença como depressão, ansiedade, né, e todas as suas formas decorrentes, né, a paz, um outro problema também no meio de uma guerra que nós vivenciamos hoje, né, entre a Rússia e a Ucrânia,
mesmo após um episódio de uma aprovação coletiva tão forte, que foi a pandemia, demonstra que nós ainda não encontramos a paz, né? E a tão sonhada felicidade, a busca que todos nós, seres da criação, temos porque fomos destinados a ela, né? E esses resultados não foram ainda fruídos por nós, né? Nós ainda não alcançamos a saúde plena, a paz plena e a felicidade plena, porque nós ainda não sabemos agir, né? Nós vamos ver ao longo das outras obras, né? Nós não temos o agir intelectual e emocionalmente equilibrado, mas nós temos a reação como resposta. E fora dessa psicoterapia de amor de Jesus, nós acabamos não encontrando a saúde, mas a doença fruto dos nossos desequilíbrios, né? Não a paz, mas a discórdia, resultado do conflito dos nossos interesses. E não a felicidade, mas os momentos alegres baseados ainda nos sentidos entorpecidos, né? Então a Joana vai trazer para a gente propostas para a gente alterar isso. Então na obra nós vamos analisar Jesus e desafios, como lidar com os desafios do mundo a partir do que a mensagem de Jesus nos traz, né? Jesus e reencarnação, né? Como Jesus vê a proposta da reencarnação e como nós devemos lidar com ela a partir da sua mensagem, né? Jesus e humanidade, né? Como Jesus tratava os homens e como isso impõe um dever de conduta próprio para nós. Jesus o amor, né? A sua psicoterapia do amor, como ele aplicava e como é um desafio ainda para a gente. Jesus e tolerância, como nós devemos praticar mais a tolerância com os outros, né? Jesus e honra, né? Como lidar com a nossa honra própria para que seja um sinal de alto amor e não um sinal de desequilíbrio, né? Jesus e justiça, como lidar com a justiça nesse mundo que não é um mundo ainda de Deus, que nós ainda não temos a justiça divina sendo cumprida plenamente pelos homens, né? Jesus e dever, como lidar com os compromissos que nós temos nessa encarnação. Jesus é alegria, né? Como resguardar a alegria, como o Evangelho é uma ode à alegria, né? Não ao sofrimento de nós cristãos, né? Jesus e coragem, né? Como ter coragem para vivenciar as provas e as dificuldades, lidar com os nossos problemas morais, né? Jesus e decisão, né? Como o cristão ele é avaliado na realidade pelas decisões que ele toma a partir das situações, pelas escolhas que nós fazemos, né? Jesus e responsabilidade, como o evangelho todo é um convite à responsabilidade individual, né? A transformação íntima, a modificação nossa como forma de transformação do mundo. Jesus e revolução, né? Como na realidade a grande revolução que Jesus traz não é das forças das armas, né? Não é da mudança política no seu tempo, mas é da mudança moral individual cada uma nossa, né? Jesus e posse, como lidar com os bens que a vida nos concede, que a vida nos traz ao longo da vida, né? Jesus e tormentos, como lidar com os tormentos, as dificuldades morais que o mundo nos traz. Jesus e repouso, né? Como lidar com o descanso, algo que o nosso corpo necessita, a mente também, né? Jesus em segurança, como lidar com as dificuldades da vida, os momentos em que a gente estamos inseguros, né? Jesus e sofrimento, como lidar com as dificuldades que a vida traz e o sofrimento que a gente acaba por escolher ter, né? Diante da não aceitação das situações. Jesus e gratidão, como trabalhar com gratidão, como desenvolver essa bênção, esse amor, né? E Jesus e os inimigos, né? Como lidar com as pessoas que, por alguma razão, não compactuam da mesma afinidade conosco. São os temas que nós vamos trabalhar na obra. Nós vamos começar agora analisando a introdução, né? A necessidade de Jesus, né? Porque nós precisamos de Jesus, né? E aí tem uma imagem que é uma imagem importante, né? Que é a imagem da mulher apedrejada, né? A mulher corrupta, né? Pelas pessoas que estavam ali julgando ela. E olha que interessante que Jesus vai ao encontro dela, e não ao encontro das pessoas, né? Olha que a conduta que ela praticou na época era inclusive crime, né? Era uma conduta moralmente, socialmente, né? Espiritualmente equivocada. Mas Jesus ainda assim esteve com ela. Por que Jesus esteve com ela, né? É isso que a gente vai discutir aqui. Bem, no livro a Joana de Anjos chama a atenção as ambições desregradas que nós temos, né?
O modo como nós não aceitamos o que a vida nos dá, nos conduzem, né, a um paradoxo muito complicado, que é um paradoxo entre o que a gente quer fazer e o que a gente deve fazer. E aí a gente acaba na busca de uma suposta felicidade, né, encontrando um caminho de alucinação, um caminho de dificuldade para nós termos posse, conquistarmos bens materiais, para que nós tenhamos fama ou glória, né, conquistar uma autoimagem reproduzida perante os outros, né? E nós fazemos uma série de disputas, né, ansiando muitas das vezes por ter aquilo que não é nosso. Todas essas dificuldades vão gerando no homem uma série de psicopatias, uma série de problemas, né, que demandam o nosso tratamento. Mas mais do que o nosso tratamento psicológico apenas, mas também o nosso tratamento moral, ético, né? Daí surge a necessidade de Jesus como esse ser que vai trazer para a gente essa nossa libertação, que vai trazer para a gente essa possibilidade de evitar que nós caiamos no próprio abismo que nós construímos, né? A necessidade de um Jesus que esteja com a gente como um amigo, como um terapeuta, como um companheiro, como alguém que está ali conosco, né? Buscando trazer para a gente, na realidade, formas de a gente encontrar a nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa paz, como nós vimos. Então nós precisamos reconstruir a imagem de Jesus, não um Jesus crucificado, em sofrimento, e muito menos um Jesus que seja um alter ego das potências humanas, né? Considerando como não só um mártir, mas um verdadeiro Deus que tinha poderes de curar, poderes de fazer aquilo. Nós precisamos reencontrar Jesus como esse terapeuta, como essa pessoa que está ali conosco, nos trazendo uma terapia de amor, nos trazendo uma terapia de ensinamento, né? Nos trazendo através das suas palavras, das suas lições, né? Exemplos de como nós podemos alçar um pouco da felicidade e da paz que Jesus tinha, da paz que ele exteriorizava. Talvez nunca num momento como o nosso foi mais importante ter a presença de Jesus, como nós encontramos hoje essa necessidade dele, né? E a própria Joana de Anjos chama a atenção que essa psicologia transpessoal que já estava lá em Jesus, na sua psicoterapia do amor, ela não é nova, né? Ela é algo que já vem sendo construído ou reconhecido na psicologia humana, principalmente, né, no último século. Coloquei uma imagem de um livro bem conhecido no meio espírita, né, que em geral, né, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, do Mark Baker, que é um psicólogo, que ele analisa uma série de questões de psicopatias também, né, e uma série de soluções que Cristo trouxe e que pode ajudar a construir a saúde emocional. Mas a Joana de Anjos traz outros exemplos, né, de como a gente já encontra essa terapia de Jesus na psicologia humana, né, que é, por exemplo, o trabalho do Robert Acioli, né, que é sobre a realidade transpessoal, né, essa psicologia transpessoal que entende que o próprio ser é a causa das suas enfermidades e que as suas enfermidades não estão ou não devem ser vistas num aspecto reducionista, né, ou individual, mas entendendo uma dimensão transcendental do homem, uma dimensão que ultrapassa a materialidade e alcança a sua espiritualidade, né. O próprio Abraham Maslow também traz um pouco do que Jesus nos ensinou ao trabalhar a ideia de que as enfermidades, a origem dessas enfermidades que deterioram a personalidade do homem, não é uma origem que a gente pode encontrar apenas na matéria, que vai depender de uma análise mais profunda dessa psicogênese delas, né? O Groff, ele reconhece a imortalidade do homem e entende que várias psicopatologias que o homem traz são anteriores, né, à sua vida material, né? E a própria Melanie Klein e o Carl Johnson, que são reconhecidos ateus, são publicamente ateus, entendem que as terapias que são baseadas na mensagem de Jesus, né,
As terapias que são baseadas, né, no amor, na caridade, no perdão que Cristo propôs, são as mais eficazes para a cura das pessoas. Então, olha que interessante. A gente tem a psicologia confirmando Jesus e reconhecendo que Jesus sabia lidar com os problemas humanos, né? Eu acho essa imagem muito representativa, porque Jesus de fato sabia lidar com os problemas humanos, que ele reconhecia a mente humana, ele compreendia como era a psique do homem. Então, como Jesus sabia o que falar para cada pessoa, ele conhecia profundamente a psique humana. Então, ele conseguia penetrar na mente do indivíduo e entender ou enxergar os conflitos que aquela pessoa vivenciava. E aí, como ele descobria os conflitos que aquela pessoa vivenciava, ele era capaz também de descobrir as causas reais daquelas aflições, né? O que estava ali no inconsciente da pessoa que somatizava, que estava ali na sua sombra, que ela pretendia negar, que ela recusava enxergar, mas que era a verdadeira causa da sua aflição. E muitas das vezes nós identificamos a aflição, mas nós ignoramos a verdadeira causa. É muito mais fácil dizer que o meu conflito com o meu chefe no meu trabalho decorre dele do que eu encontrar em mim, por exemplo, o orgulho ou qualquer outra característica que faz com que nós tenhamos esse embate. Jesus, como conhecia a psique humana, como ele conseguia penetrar no inconsciente humano, ele sabia as causas reais da aflição, né? E aí ele era, portanto, capaz de enfrentar as questões de uma forma que não era enfrentada. Ele era capaz de trazer à luz o problema de uma forma diferente. Então ele era capaz de propor uma terapia que fosse capaz de ser compatível com o problema que a pessoa vivenciava, mas que também fosse capaz de chamar a atenção para que a responsabilidade era dela de superar o problema. O Evangelho de Jesus é sempre um convite à transformação íntima. Até quando ele cura as pessoas, ele avisa, vai, não voltes a pecar, ele chama a atenção para a responsabilidade individual, para a necessidade do próprio ser humano saber resolver os seus conflitos, né? Então ele propunha terapia compatível, mas sempre elucidando a responsabilidade individual, né? Certa vez um rapaz com muitas posses se encantou com Jesus e questionou ele: Senhor, Senhor, como posso fazer para segui-lo? E Jesus, conhecendo a psique dele, Jesus entendendo as dificuldades que ele mesmo decidia negar, falou: se quiseres me seguir, abandona-te todas as coisas e vem atrás de mim. Jesus sabia que ele tinha uma dificuldade com a posse material. E ele não foi capaz de abandonar tudo e seguir. Olha como Jesus não só propõe a terapia, né? A verdadeira libertação dele seria a capacidade de abandonar as posses, mas Jesus conclama também a responsabilidade individual. Você não pode me seguir se não abandonar. Você tem que fazer isso, né? E o rapaz não conseguiu fazer. Então Jesus funciona como um grande terapeuta, né? Eu acho essa imagem linda, porque é a imagem de Jesus entre as pessoas, né? Todo o Evangelho é uma ode de Jesus, não como um pregador, né? Não como alguém preocupado com a mensagem, mas preocupado com as pessoas. As mensagens só serviam na medida que eram para tocar o coração das pessoas. Jesus, como grande terapeuta, ele sempre esteve perto das pessoas. Então ele tentava conclamar as pessoas com a sua mensagem a conquistarem a elas próprias, né? O reino dos céus talvez seja não só uma metáfora importante, mas uma metáfora necessária para compreender que o reino dos céus seja como a realidade após a morte, ou seja, como a realidade atual, né? O reino dos céus dentro de nós nesta vida, né? É um convite a conquistar a realidade. Só entra no reino dos céus aquele que tem aquelas virtudes. Ou seja, a chegada no reino dos céus, a conquista da felicidade eterna no mundo material, ou a conquista da felicidade possível no mundo material, né? Ou seja, a gente encontrar a felicidade após a vida material, ou encontrar a felicidade possível aqui na vida material,
Depende das virtudes de cada um de nós. Depende da capacidade da gente encontrar o que há de errado em nós e superarmos, né? É isso que é a conquista da realidade que a Joana de Anjos chama. A realidade não é externa, é interna, né? Então eu não vou chegar ao reino dos céus externamente, né? Eu vou chegar no reino dos céus com as conquistas da minha realidade, com aquilo que eu conquistei em mim, a minha realidade mental, psíquica, né? O modo como eu consegui ser mais caridoso, mais justo, mais resignado. É isso, né, que o Sermão da Montanha traz para a gente, né? A ideia de que as virtudes internas me conduzem ao reino dos céus, né? E essa conquista da realidade de entender que eu tenho que ter essas virtudes, que eu tenho que encontrar elas em mim, mostra como Jesus, como grande terapeuta, ele estava preocupado com nós, conosco, né? Com a nossa capacidade de nos tornarmos pessoas melhores, né? Então ele propunha a existência dos valores espirituais, ou seja, ele propunha a existência das virtudes, como todo pensamento filosófico, desde a antiguidade traz como fonte da felicidade, né? Mas ele também não ignorava os valores materiais. Então era interessante como a mensagem de Jesus, como um bom terapeuta, né, buscava trazer o despertamento para aqueles que não se preocupavam com as questões espirituais, e até hoje nós temos muitos assim, né, que não olham para as experiências para além da matéria. Então, quando ele traz, através seja do Sermão da Montanha, das suas parábolas, da sua mensagem, as virtudes, os valores que nós precisamos conquistar, ele está tentando despertar a gente dos valores espirituais que são necessários para nós alçarmos esse reino dos céus, alçarmos essa paz possível aqui, essa paz futura, eterna. Mas, por outro lado, né, ele igualmente propunha respeito aos valores materiais, né? O óbolo da viúva é um exemplo clássico disso, né? A própria passagem, né, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Deixa bem claro que ele não recusava a existência dos valores materiais, mas que ele chamava a atenção de como nós deveríamos vivenciar ambos em um clima de harmonia íntima. Talvez por isso surpreenda muitos, né, que Jesus tenha vindo e não tenha superado as questões políticas que envolvia Jerusalém, porque a preocupação de Jesus não era distorcer a ordem política ou econômica ou social vigente, mas na verdade o que Jesus queria fazer como terapeuta era nos ensinar a saber como ter a paz, a saber como encontrar a alegria, a saber como encontrar a saúde, independente do nosso clima externo, independente das provas, das expiações, das dificuldades que a vida trazia. Então ele propunha que nós soubéssemos conjugar os valores espirituais e materiais de forma a construir a nossa harmonia íntima. E tudo isso, como todo bom terapeuta, não era feito através de uma linguagem formal, ou através de rituais, ou através de uma mensagem rebuscada ou truncada, com códigos ou signos específicos. Se como terapeuta Jesus pretendia trazer para nós a lição para que nós pudéssemos mudar, a sua preocupação era fazer com que as lições fossem simples. Então as parábolas, com a utilização de forma poética de imagens belíssimas que estão no Evangelho, né, com narrativas de histórias simples, né, o pobre pescador, o filho que abandona o pai, ele traz para a gente uma linguagem simples, com imagens que o homem comum da época era capaz de entender, a possibilidade de trazer sua missão, sua terapia do amor para todos que ali estavam e que pudessem aprender. Então nós encerramos aí a nossa primeira parte do nosso estudo e depois nós vamos continuar com o primeiro capítulo da obra, os primeiros capítulos, iniciando com Jesus e desafios. Espero que vocês tenham gostado do estudo e vamos encerrar essa etapa do nosso estudo também com uma prece, agradecendo sempre a nosso Pai por mais uma oportunidade da nossa vida e por todas as bênçãos que Ele nos concede. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar novamente o pensamento a Jesus e agradecer novamente por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por todas as bênçãos.
Agradecer pelas coisas boas que nos acontecem, mas também por tudo que a vida nos traz como lição, como forma de aprendizado. Pedindo, Pai, que você ampare todos aqueles que estejam em nossos pensamentos, todos aqueles que estejam agora em dificuldade, sejam encarnados ou sejam desencarnados na orbe terrestre, que possam sentir o teu amor, a tua luz, e pedindo, Pai, que nos dê força para que possamos continuar na nossa jornada de aprimoramento, de entendimento da mensagem cristã e de melhoramento íntimo. Assim seja, graças a Ti.